Olá, seja muito bem-vindo a esta aula sobre educação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da educação, a sua relevância. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Patrícia Saraiva, sou professora de Educação Física e já estudei, venho estudando e ainda tenho que estudar sobre neuropedagogia na educação, psicopedagogia, sobre comportamento, filosofia, ou seja, várias áreas que me ajudam a entender melhor todos esses elementos que compõem esse universo da educação, todas as pessoas que atuam nesse processo. Então, juntamente com a minha formação em educação física, todos esses outros elementos, todas essas outras áreas, esses outros assuntos me ajudam, né? E me trazem ainda mais bagagem, conhecimento sobre esse universo da educação, para poder entender tudo isso, como isso está acontecendo nos dias de hoje, qual o nosso papel, o que nós podemos fazer para melhorar enquanto professores, educadores, até mesmo pais, ou seja, todas essas pessoas envolvidas no processo de educação. Então, voltando ao nosso tema, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da educação, a relevância que ela tem. E uma das primeiras coisas que eu acho interessante a gente pontuar, eu tenho aqui um roteirinho que eu fiz para não deixar passar nada, para não deixar nenhum tópico, nenhum assunto que eu acho relevante para essa nossa aula, para passar em branco. Então, uma das coisas primeiras, né, a se pensar nessa educação, né, desses pontos, a quem cabe o papel de educar, né? Quem são as pessoas, os elementos envolvidos nesse processo educacional? Hoje em dia a gente percebe muito, né, quando se fala de educação, um ponto de vista que coloca muitos direitos e deveres, né? A gente tem hoje muitas pessoas que cobram da escola o único papel exclusivo de educar. E no caso essas famílias, esses pais, eles acabam tirando, né, a responsabilidade deles enquanto educadores com esse pensamento de que a partir do momento em que o aluno, o filho vai para a escola, a responsabilidade de educar essa pessoa é da escola e não da família. Então, quando a gente pensa, né, a quem cabe esse papel de educar, primeira coisa que nós precisamos pontuar aqui, né, e trazer todos esses pensamentos, essas reflexões é o que cabe à escola, o que cabe à família e como isso tudo está sendo visto hoje, né? Como eu disse, olha-se muito essas questões de direitos e deveres, né? É o dever da escola, é o direito do aluno ser educado e estudar, mas quando se olha realmente, né, a quem cabe o seu papel e como tudo isso acontece ali, muitas vezes isso tudo fica a cargo da escola. É só da escola a responsabilidade de educar. E a gente sabe que, na verdade, não é assim e não deveria ser assim. A família, né, os pais, deveriam ser os primeiros educadores, porque eles são, sim, educadores por natureza, trazendo ali para os seus filhos, dentro do seu ambiente familiar, quais são os pontos que eles acreditam, né, de questões morais, questões éticas, culturais, né, que são ali particulares daquela família, né, uma educação mais voltada pro seu filho, né, para toda essa educação básica. E a escola, ela vem como esse complemento, como esse trabalho em conjunto com a família. Porque dentro da escola, dentro da estrutura escolar que nós temos hoje, nós vemos que a educação ela está dividida, né, em disciplinas, ela está dividida ali em conteúdos diferentes, em áreas diferentes. Então, a escola entra com esse papel de ensinar todos esses conteúdos, essas disciplinas, porque na maioria dos casos, os pais não têm essa condição. Não que eles não tenham esse conhecimento, mas dentro dessa estrutura que nós vemos hoje, dentro das instituições escolares, a família, o pai, ele não tem essa
essa habilidade, essa capacidade para dar conta de todas essas disciplinas. Claro que isso não é regra, nós vemos sim famílias que optam por dar todo esse processo educacional em casa, mas nessa aula de hoje eu quero colocar esse ponto de vista da escola especificamente, de todos esses elementos que cabe à escola nesse processo de educação e a família nesse sentido, trazendo essa base, né, esse princípio educacional para que a escola venha trabalhar em conjunto, complementando e trazendo esses conhecimentos, esses ensinamentos que dificilmente esse aluno vai ter em casa, né? Pensando, por exemplo, nessas divisões de disciplinas, de áreas de conhecimento. Bom, quando a gente fala de educação, a gente percebe muito que as pessoas elas não conseguem definir exatamente o que é educação, né? Muito se fala sobre educação e a gente percebe essas falas já, falas reproduzidas, falas que já são construídas. Então, quando se pensa em educação, se pensa, educação é para ser mais educado, é para ser mais gentil, educação é para ser mais responsável, educação é para ser mais inteligente, educação é para ser mais estudioso ou para saber mais sobre as coisas. Mas afinal de contas, o que é a educação? E aí nós podemos encontrar diversas explicações e respostas, né? Mas cada um terá a sua vertente, né? Ou seja, dependendo do ponto de vista que eu estou olhando para a educação, dependendo da maneira como eu estou abordando a educação, de que perspectiva eu estou vendo, eu vou ter sim uma resposta para essa pergunta. Por exemplo, se eu pensar na cultura, se a cultura for a minha perspectiva, eu tenho uma educação cultural e ali ela vai ter a sua definição. Se eu estou olhando para o social, né, para a sociedade, eu vou falar dessa educação social e vou ter ali a sua definição para essa educação da perspectiva social. Assim como eu tenho para o corpo e para outros elementos, né, para outras vertentes e perspectivas que vão me trazer esse conceito de educação. Mas aqui eu quero partir com vocês, né, desse conceito de educação que já vem assim, já desde lá de trás, né, desse ponto de vista da educação como uma formação integral, como a gente via lá nos primeiros modelos de escola e de educação na Grécia Antiga, onde eles colocam a educação como uma formação integral. E aqui eu quero trazer esse conceito de formação pelo ponto de vista da filosofia, que olha, né, para essa formação como uma forma em ação, só que essa forma ela tem um significado de estrutura, ela tem um significado de possibilidade, né? Então, quais são as possibilidades de eu educar integralmente? Quais são as estruturas que eu preciso ter para ter essa educação mais completa, né? Quais são essa forma, né? Essas ações para poder trazer ali essa educação integral, essa formação integral, que envolve o desenvolvimento de si mesmo, né, para compreender como é o seu mundo interior, como ele se vê enquanto pessoa, para depois entender o mundo e todos esses conceitos, essas realidades, né, à sua volta, desse mundo à nossa volta. Então eu estou olhando aqui para um roteirinho que eu fiz, para não deixar passar nenhum ponto, né, do que a gente vai falar. Quando a gente olha para essa educação, né, desse ponto de vista mais integral, desse ponto de vista mais abrangente, a gente acaba olhando, né, que a ideia que as pessoas colocam de educação, né, a partir do momento em que coloca na escola, por exemplo, com essa obrigatoriedade que a gente tem de matricular os filhos aos 4 anos, né, e muitos acharem que a partir do momento em que eu tomo essa ação, eu não preciso mais me preocupar com a educação dela. Isso acaba sendo, assim, um conceito muito raso, muito vago, né, do que é a educação propriamente dita. Porque, como eu já disse, dentro de casa, com os pais e com a família, esse processo de educação se inicia. E a escola ela vai complementar, trazendo ali todos os conhecimentos daquelas disciplinas, né, de todos
esses elementos que cabe à escola mesmo, dentro da estrutura que nós temos hoje, transmitir todos esses conhecimentos, né? Mas eu vejo também que dentro desse processo educacional, a escola não deveria intervir tanto, né, naquilo que a família entende por educação, né? Por costumes, questões morais. Então eu acredito que, mesmo trabalhando em parceria, né, que é o que nós gostaríamos e nós lutamos todos os dias para ter essa parceria, né, com a família, a escola, dentro desse processo educacional dos nossos alunos, que a escola também saiba reconhecer até que ponto ela pode ir, até que momento ela pode educar, sem interferir, né, sem entrar nos méritos desses costumes, desses valores morais, né, que fazem parte ali daquela família. Então, quando a gente percebe, né, que muitos elementos interferem nessa educação, né, muitos outros pontos também estão envolvendo esse processo de educação, não só a família, não só a escola, a gente também tem que tomar esse cuidado em como essa educação está acontecendo. Porque se eu estou olhando para esse ser e estou buscando uma formação integral, eu tenho que ter em mente de que tudo ao seu redor, todos os elementos ali envolvidos no seu dia a dia também estão interferindo nessa educação, né? E aqui eu estou falando da educação que esses alunos acabam tendo quando olham para a televisão, né? Quando assistem televisão, quando veem filmes, desenhos, quando estão jogando, né? Os conteúdos que são expostos ali enquanto estão navegando na internet, e não só a escola, os professores, mas até mesmo os amigos, né, ao redor, as pessoas que fazem parte ali do seu dia a dia. Todas essas pessoas têm a sua influência, todos esses elementos têm a sua influência na educação. E eu acho muito importante que a gente saiba pontuar, né, o ponto da família, né, aonde a família entra nesse processo de educação, a escola e todos esses outros elementos. E como eu disse, né, a escola ela não pode interferir tanto, mas pode vir aquele questionamento assim, mas Patrícia, não é função da escola educar? Não é função dos professores essa educação? Sim, mas a escola e os professores, o que eles se propõem a ensinar, já tem ali a sua estrutura, já tem ali o seu, né, as suas diretrizes, digamos assim, e a gente acaba tendo que assumir elementos dessa educação que, ao olhar assim, você percebe que não é exclusivo da escola, né? Eu vou trazer um exemplo aqui das minhas aulas de educação física, desde o ensino infantil até o fundamental. Eu tenho que trabalhar muito com os meus alunos a questão de respeito, a questão das brincadeiras exageradas, né? Então eu tenho que, tô ali dando meu conteúdo, né, o planejamento que eu fiz para aquela aula, e eu tenho muitas vezes que parar tudo isso porque acontece uma brincadeira de um desrespeitar o outro, uma fala um pouco, né, acima daquilo que a gente considera como respeitoso entre as pessoas ali, naquele momento e tal. Então, espera-se que questões como respeito, como diálogo, como a convivência com outras pessoas, a convivência, né, com pessoas mais velhas, mais novas, que isso tudo seja assunto a ser conversado em casa, mas que dentro da escola a gente acaba aqui fazendo esse trabalho como se fosse do zero, trabalhando esses elementos. Aqui eu trouxe o exemplo do respeito, mas existem muitos outros, e que se a gente vai olhar mesmo, né, a fundo, não é a função do professor trabalhar com esse tipo de educação. Mas eu acredito sim que toda vez que o professor se depara com uma situação dessa, ele deve apropriar-se disso para colocar esses elementos ali na sua aula, né? No meu caso, falar sobre respeito, falar sobre brincadeiras que acabam prejudicando, que acabam machucando, brincadeiras que acabam sendo exageradas, né? Que os alunos, eles não têm essa noção, porque aquilo não foi discutido, não foi falado em algum outro momento que não seja dentro da escola.
Então eu vejo que sim, a gente tem que ter essa ideia em mente de que muito do que se espera da educação lá da família dos pais, que já esteja ali, né, de uma forma iniciada, né, nessa educação dos nossos alunos, mas que muitas vezes a gente percebe que não, que está faltando, ou que está deturpada, ou que está obscura, e a gente tem que aproveitar desses elementos ali. Então eu acredito que sim, esses elementos da educação, que a gente olha e pensa, isso é da família, isso é dos pais, e que a gente percebe que não foi bem trabalhado, que a gente trabalha isso também dentro da escola. Mas eu reforço aqui que espera-se, né? A gente gostaria que a família, os pais dessem toda essa base educacional, para que a gente pudesse complementar com aquilo que a escola se propõe dentro das suas disciplinas, das suas áreas de conhecimento, mas não que a gente vá deixar de trabalhar esses elementos, mas que a gente possa, né, ter primeiro isso vindo da família, dos pais, para que a gente possa dentro da escola trabalhar com os elementos, né, dentro dessa estrutura educacional. Eu espero que esse som aqui de fundo, né, passa um trem aqui muito próximo aonde eu estou gravando essa aula, espero que isso não atrapalhe vocês, que não tire a concentração de vocês, mas voltando aqui ao nosso tema, eu cheguei a comentar lá no início, né, que muito se fala da educação em relação a direitos e deveres, né, muito se cobra, né, se cobram dos pais, se cobra do professor, se cobra do aluno, se cobra da escola, e todas essas cobranças, eu olho para elas no sentido de aquilo que eu estou cobrando do outro, será que eu estou sendo exemplo daquilo? Será que aquilo que eu estou exigindo, aquilo que eu estou colocando para o meu aluno, né, ou filho, né, se a gente pensar aqui em pais que estão buscando entender mais sobre esse processo da educação, a importância da educação para educar melhor seus filhos, será que estou sendo exemplo? Será que o meu aluno, o meu filho pode olhar para mim e falar assim, é desse jeito que eu preciso fazer, é dessa forma que eu preciso falar, é desse jeito que eu preciso agir? Porque muitas vezes a gente tem dentro desses direitos e deveres, a gente tem esse direito de cobrar do aluno, direito de cobrar do pai, direito de cobrar do professor, mas para que eu possa cobrar, eu preciso dar um modelo, preciso dar um exemplo. Isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi, não sei dizer se ela é verídica ou não, mas uma história atrelada ao Gandhi, né? Onde uma mãe com um filho com problemas de saúde, envolvendo uma má alimentação, e essa mãe já tinha feito de tudo para convencer o filho a cuidar melhor da sua alimentação, né? E fazer o que era necessário ali para a sua saúde, mas que também percebeu o quanto esse filho tinha uma admiração e um respeito por Gandhi. Em uma determinada ocasião, ela vai até Gandhi com o seu filho e diz para o Gandhi, Gandhi, meu filho tem um respeito imenso por você, uma admiração imensa por você, e eu preciso que você dê um conselho para o meu filho. Eu estou trabalhando com ele essa questão alimentar, ele está com problemas de saúde e em casa já usei todos os recursos para que ele possa entender melhor tudo isso, não estou percebendo resultados. Então eu trouxe aqui para que você pudesse conversar com ele, dizer dessa importância e tudo mais. E Gandhi, ao ouvir tudo aquilo, pede para essa mãe um tempo para pensar, um tempo para que ele possa amadurecer toda essa ideia, toda essa questão que foi trazida a ele, e para que essa mãe retornasse num outro momento. Então passa-se esse tempo e essa mãe volta com esse filho, e aí ela diz para o Gandhi, estou aqui, como você me pediu, para retornar e depois de um tempo, para que você converse com meu filho. E ali Gandhi olha para o filho dela, sim, e fala, meu filho, você precisa cuidar mais da sua alimentação. Você não pode comer determinados alimentos, ali lista aquilo que a mãe já tinha colocado. E a mãe indignada olha para o Gandhi e fala, mas se fosse para falar tudo isso do jeito que eu te falei, você não precisava de um tempo, você já poderia ter falado tudo isso da outra vez que nós nos vimos. E o Gandhi, com toda a sua paciência, explica para essa mãe que
muito do que ela trouxe ali, ele tinha alguns daqueles hábitos e que ele precisava olhar para si, tirar esses hábitos dele, para que depois ele pudesse dizer para o filho com toda a propriedade de quem não só fala, mas com toda a propriedade daquele que faz aquilo que fala. Para que o filho pudesse ter nele o exemplo, não só da fala, mas o exemplo da ação concreta. E é isso que eu vejo dentro desse papel educacional, enquanto professores, enquanto educadores e pais, que nós precisamos ser esse exemplo, esse modelo. Por exemplo, nós vemos na escola muitas vezes os alunos agitados, os alunos inquietos, os alunos exaltados demais, e a nossa cobrança enquanto professor é: quieto, agora você precisa prestar atenção, senta, olha aqui, presta atenção aqui. Mas a gente não consegue perceber que muitas vezes essa agitação, essa exaltação está em nós. Por exemplo, dentro da sala de aula, quando a gente tem que dar conta de todo aquele conteúdo, né? Toda aquela programação que já é nos exigida e que a gente tem que fazer aquilo, e para que dê tempo de fazer tudo aquilo, eu acabo exagerando, eu acabo ficando exaltada, eu acabo me colocando ali acelerada em todo esse processo. E o aluno acaba se espelhando e fazendo exatamente aquilo. Ou percebe toda essa agitação e não sabe como se colocar ali, como prestar atenção, como focar, como ficar sentado, sendo que tudo ao seu redor o leva a acelerar, o leva a se exaltar. Então, muitas vezes, nós, enquanto os adultos da relação, não conseguimos dar esse exemplo, não conseguimos dar esse modelo para os nossos alunos, para os nossos filhos, e muitas vezes a gente acaba cobrando isso, né? Um outro exemplo também é quando nós, para poder ter atenção da sala de aula, né, dessa classe numerosa que muitas vezes a gente tem diante de nós, a gente acaba falando alto, acaba gritando, acaba se exaltando, e a criança, o aluno, acaba também falando alto, gritando e se exaltando, justamente porque esse é o modelo que ele tem, seja ali dentro da escola, seja em casa. Esse aluno acaba reproduzindo, acaba seguindo esse mesmo modelo, seguindo essa mesma linha que a gente acaba tendo, né, as atitudes que a gente acaba tendo ali dentro da sala de aula. E nesse sentido, né, a gente pode pensar, né, nesse tema da educação, né, esses elementos que eu já fui trazendo, esses pensamentos, esses apontamentos, né, como uma grande oportunidade para a gente pensar sobre a educação, né? Já falamos ali do que é a educação mesmo, né? Essa definição de educação. E outra pergunta também muito importante, né? Daquelas que a gente já fez no início: a quem cabe o papel de educar? Quem são os elementos ali que compõem essa educação? Uma outra questão também muito importante para a gente parar para olhar, para refletir, para perceber, para pensar um pouquinho sobre para que eu educo um ser? Porque o meu papel ali dentro da escola é educar com aquilo que me cabe, enquanto pedagoga, enquanto professor de educação física, professor de história, física, geografia, matemática, português, enfim, né? Para que eu educo, né, essa pessoa, esse ser? Para que ele se desenvolva em todas as suas áreas, né? Para que ele aprenda mais sobre o mundo ao seu redor, as coisas que compõem esse mundo, para formá-lo, né? Dentro daquela definição de formação que eu falei para vocês, né? Essa definição mais filosófica. Mas, ao meu ver, não é só o meu, né? O meu olhar para essa formação integral, mas justamente desses primeiros modelos que a gente tem de escola de educação, que vem lá desde antes de Cristo, na Grécia Antiga. E é interessante pontuar aqui que, para eles, esse modelo de educação é um formar-se primeiro dentro do seu mundo, das suas características individuais, dos elementos que compõem o seu ser, a sua alma humana, dentro, para depois
fora, né? A educação clássica, ela é um bom exemplo disso, né? Dentro da educação clássica, as artes liberais, né? O ensino da gramática, da retórica, da lógica, da aritmética, geometria, música e astronomia, são elementos ali que vão olhar para essa formação integral, primeiro uma formação de si mesmo, para depois essa educação e essa formação do mundo ao seu redor, né? Então, dentro desses elementos, trabalhando, né, esses componentes mais internos, mais interiores, para depois os exteriores. Quando a gente olha também, né, para esse mundo interior, né, a gente olha para esse educar-se a si mesmo, a gente consegue entender muito melhor, né, vários aspectos que vão fazer parte da nossa formação de uma forma muito ampla, né, para esse mundo em que nós vivemos. E o que eu vejo é justamente o contrário. Eu percebo hoje uma educação que ela está voltada para o exterior de uma forma primeira, né? A priori ela está olhando só para essa educação desse mundo ao meu redor. Então é uma formação específica ali para aquilo que convém da sociedade em que eu estou, né? Daquilo que compõe esse mundo em que eu estou inserido. Não que isso seja errado, mas o que eu vejo como educação é que isso não deveria ser o primeiro ponto, mas sim deveria vir depois. Primeiro uma educação de si, uma educação mais interna, uma educação voltada para si mesmo, para seu autoaperfeiçoamento, para seu autoconhecimento. Como vem esses ensinamentos, né, da Grécia Antiga, e para depois eu pensar nessa educação que envolve as pessoas ao meu redor, né, que envolve a sociedade em que eu estou inserida, e não ao contrário, como a gente percebe hoje na educação. Essa estrutura atual que a gente vê hoje da educação, ela, na minha percepção, ela tem muitos problemas, né? E eu queria partilhar aqui com vocês. Quando a gente olha para essa estrutura atual, né, a gente colocando esses elementos, né, como eu trouxe, já vem trazendo desde o começo, a família, a escola, né, os alunos, eu vejo professores que culpam a família, né, por não fazer a parte deles nesse processo educacional, pais que culpam os professores, ou porque são rígidos demais, exigem demais, ou porque acreditam que o professor não está dando conta de todo esse conteúdo, de que ele está sendo muito maleável, ele está sendo muito flexível nesse processo de educação, e escolas também que se afundam cada vez mais em normativas e diretrizes que precisam ser cumpridas. E esse efeito cascata que eu vejo em tudo isso, eu quero começar a partir desse ponto, né? O que eu coloco como efeito cascata dentro de todas essas exigências, né, que as escolas têm hoje em dia, e que eu vejo isso de uma forma muito negativa, né? Por isso o efeito cascata, porque atinge nós professores, os alunos, enfim. Quando a gente pensa na Secretaria de Educação, por exemplo, a gente percebe ela sobrecarregada com um excesso de prestação de contas para os órgãos superiores, né? E elas se vendo sobrecarregada, elas acabam sobrecarregando, porque elas precisam prestar conta, então elas acabam sobrecarregando as suas diretorias de ensino, né? As escolas propriamente ditas. E as escolas sendo sobrecarregadas, né, elas acabam tendo, né, muita papelada para preencher, muita avaliação para fazer, muita soldagem para prestar conta, e apostilas e materiais que precisam ser trabalhados e que não pode deixar de ser trabalhado. E toda essa pressão, né, essa sobrecarga dos professores, dos coordenadores, ou seja, de toda essa equipe pedagógica, diretores, orientadores, e que por sua vez esses professores, né, recebendo todas essas diretrizes e normativas que têm que ser cumpridas, acabam tendo que correr com todo esse ensino, correr com todo esse conteúdo que precisa ser passado para esses alunos nesse ritmo frenético, e que o aluno não consegue aprender, não consegue assimilar e principalmente devolver, né,
para que o professor possa, né, dentro desse efeito cascata, devolver aquilo que a diretoria exigiu, que a Secretaria de Educação exigiu e que os órgãos superiores também exigem. Então, essa sobrecarga, esse ritmo frenético em cima de todos essas normativas, essas diretrizes, tudo isso que precisa ser cumprido, acaba caindo de fato nos nossos alunos, que supostamente acabam devolvendo algo para a gente, que na verdade não é exatamente o que ele deveria ter aprendido, porque ele não teve o tempo hábil de aprender, de assimilar tudo aquilo. Então o aluno acaba, infelizmente, mostrando uma aprendizagem que na verdade não aconteceu de fato. O professor acaba repassando essa informação ou acaba tendo aquilo para reportar, né, a todos os seus níveis superiores, e a gente fica nesse problema de ter que olhar para esses alunos que não tiveram o tempo hábil de aprender, né? Olhar para esses professores, né, que tem que dar conta de tudo isso, e nesse meio tempo ainda torcer, né, para que poucos alunos demonstrem de fato que não assimilaram, que não aprenderam o conteúdo, porque senão eu tenho que ainda, além de terminar todo o conteúdo com a minha sala de aula, eu tenho que dar conta desses alunos que também não estão acompanhando, que não conseguiram tirar aquelas notas mínimas dentro das sondagens, dentro das avaliações. E aí você pode estar pensando assim, tá, Patrícia, mas esse é o papel do professor. O papel do professor é exatamente esse, de transmitir esse conhecimento para os alunos, e se algum aluno não está conseguindo ali deslanchar nesse processo educacional, não está conseguindo entender, não está conseguindo reter, ele tem que fazer o que precisa ser feito para esse aluno. Exatamente. A questão é que nós professores, né, e eu vejo isso dentro da minha aula, dentro da minha disciplina, com aquilo que é me pedido para ser feito com os alunos, com aquilo que de fato os alunos estão precisando naquele momento, naquela realidade em que eu me encontro ali deles, os professores também não conseguem dar conta de fazer esse trabalho bem feito, porque existem muitas coisas para serem feitas ao mesmo tempo. Então eu preciso sim olhar para cada aluno individualmente, ver como esse aluno aprende, como esse aluno assimila, entender as suas dificuldades, porque eu, apesar de ter um ensino de uma forma muito geral para ser trabalhada com um público de uma única maneira, eu não tenho um único aluno, eu tenho vários alunos com várias dificuldades, com vários níveis de aprendizagem, e eu, enquanto professor, tenho que pegar esse conteúdo e trabalhar com cada aluno de acordo com aquilo que ele precisa. Mas na prática, no vamos ver mesmo, no dia a dia, isso acaba não sendo possível, porque ou eu olho individualmente para esses alunos que não estão conseguindo assimilar, entendendo, né, as suas particularidades, as suas individualidades, ou eu dou conta de todas essas normativas, essas diretrizes, toda essa papelada, digamos assim, que eu tenho que entregar, e aí eu acabo gastando meu tempo, aplicando tudo isso, resgatando tudo isso, trazendo todas essas, pegando todas essas devolutivas para ser passado, e o meu aluno acaba ficando ali. Então, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Então, e dentro desse processo educacional, né, acaba sendo difícil de trabalhar essa formação integral, de olhar para todas essas áreas, né, que compõem essa formação integral, essa estrutura do meu aluno. E aí não é a estrutura do processo educacional, é a estrutura do meu aluno, da educação desse meu aluno, para que eu possa ter ali os resultados que eu realmente preciso, os resultados que eu realmente preciso buscar enquanto professor e educador. Isso fica cada vez mais difícil, fica cada vez mais inviável. E aí eu tenho, né, por um outro lado, os pais que acabam culpando a escola, muitas vezes, por esse excesso
de coisas que são pedidas e eles não podem acompanhar os filhos, né? E eles alegam que é muita tarefa, é muita lição de casa, muito conteúdo. Ou eles acabam alegando, por exemplo, de que meu filho não está conseguindo explicar para mim o que ele está aprendendo em sala de aula, porque eu pergunto as coisas para ele não consegue me responder, ele não consegue me devolver, alguma coisa está errada, você professor não está dando conta de ensinar o que precisa ser ensinado para o meu filho, ou você está sendo maleável demais, né, flexível demais, ou rígido demais, né, exigindo demais. Então a gente tem todos esses contrapontos que vêm, né, da fala dos pais para nós, e eu ouvi isso numa reunião de pais de uma mãe que veio questionar que ela não consegue dar conta de ajudar o seu filho na lição de casa. Ela não tem tempo hábil para isso, ela não tem como entender tudo aquilo. E ali conversando com essa mãe, tentando buscar, né, quais os elementos ali que compõem a sua realidade familiar ali, né, o seu contexto, mas que hora que você pega para estudar, como é que você combina isso com ele, como é que você faz isso com ele, em que momento, em que jeito, você tem outros filhos, seu marido tá junto. E aí eu fui tentando buscar elementos para entender por que essa objeção dos pais nesse quesito de eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso ficar com meu filho para fazer tarefa de casa. Sendo que muitas vezes essa tarefa ela é um simples reforço para que o aluno possa, de uma forma diferente, fora da escola, mostrar ali naquela tarefa o que ele assimilou e o que ele reteve daquele conteúdo. E os pais tendo essa oportunidade para acompanhar os filhos no que eles estão aprendendo, no que eles estão fazendo na escola. Então, a tarefa, né, colocada ali como elemento de problema na visão dos pais, porque ou é tarefa demais, eu não dou conta, eu não tenho tempo, eu não consigo, ou que o filho não consegue entender o que é para ser feito, acaba não ser feito, e aí chega na escola e quer que nós, professores, que a gente ali arrume um tempo, descubra um jeito de que tudo isso tenha que ser feito dentro da escola. Tudo que envolve a educação do meu filho, você faça aí dentro da escola. Não me pega esses elementos que você ensina da escola e manda para casa, porque não. Então os pais muitas vezes têm essas objeções, esses pensamentos com relação ao conteúdo que é ensinado para os alunos, com essa perspectiva de que fica só dentro da escola. Aqui na minha casa são outras coisas. Como se o aluno, a partir do momento em que ele sai da escola, esse processo de ensino, né, essa educação acabou. Que na verdade não, né? A gente tem ali muitos outros elementos que a gente poderia até abordar em outras aulas, em outros momentos, para justamente entender essa dinâmica, né? Essa objeção dos pais, esse olhar que os pais têm para a educação, para aquilo que a escola tenta trabalhar em conjunto, ou seja, todos esses elementos. E também pensando nos professores, né? Agora o lado oposto. Os professores que acabam culpando essas famílias por não cumprirem ali o seu papel, por não fazerem a sua parte, né? Então, quando eu estou, por exemplo, em horários de intervalo, reuniões, né? Momentos assim, né? De descontração, de ociosidade ali com outros professores, uma das coisas que eu escuto bastante é justamente isso. Poxa, eu não dou conta nem do que eu tenho que fazer dentro da sala de aula. Eu ainda tenho que ficar cuidando disso, cuidando daquilo que era para o pai ter feito em casa, que era para o pai ter visto em casa, que era para o pai ter falado em casa, e aqui o pai no sentido de família, né? Então, essa objeção também dos professores, né? Essa colocação dos professores do quanto a família não cumpre a parte dele e de um certo modo sobrecarrega o trabalho do professor enquanto educador, formador, enfim. Então, esses 3 pontos eu vejo assim como elementos muito problemáticos dentro da educação, né? A gente tem vários outros, né? Eu trouxe aqui esses 3 pontos, a escola que se sente sobrecarregada de normas e diretrizes, que acaba sobrecarregando os professores, o professor, o aluno, todo esse efeito cascata. Os pais que olham para esse trabalho dos professores dessa forma onde eles não têm que ter responsabilidade nenhuma, somente o professor ali dentro da escola, e os professores que olham para esses pais que não cumprem aquilo que a gente espera que seja ali, né, da família, que seja daquele contexto familiar, e acaba tudo isso vindo para a escola.
todas essas reclamações, digamos assim. Mas, retomando, né, o nosso tema principal, né, que é essa importância da educação, né, em pensar como ela acontece, eu cheguei até a comentar disso logo no início da aula, mas eu gostaria de retomar aqui, como essa educação ela acontece, né? Em que momento? Será que eu tenho só o momento em que está dentro da escola que ela acontece? E eu já disse que não, né? Porque essa educação também acontece ali enquanto ela está na família, mas eu preciso também pensar em todos esses elementos que também estão envolvidos na educação, como eu já citei, a televisão, as redes sociais, né, as pessoas que convivem ali com aquele aluno, a influência que tudo isso tem sobre ele, mas o fato é que pensar em qual momento a educação acontece, porque a gente já viu um pouco dessa definição, né, desse contexto da educação, a gente já trouxe ali algumas questões relacionadas à escola, família e professores, e agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre em que momento essa educação acontece. Então é fato que essa educação ela acontece a todo momento. Então desde o momento em que nós nascemos até o momento, né, do nosso último dia de vida, nosso último suspiro, a gente está nesse processo de educação. A gente está se educando e educando ao outro, né? Seja da maneira como for. Os pais em casa, da maneira deles, do jeito deles, nós professores com as nossas funções, as nossas especificidades ali, né, dentro da educação, seja a maneira como for, esse processo educacional ele acontece o tempo todo. E é por isso que os pais não podem se eximir dessa função de educar, assim como também nós professores não podemos deixar de lado os momentos onde algo necessite da nossa intervenção, do nosso papel ali enquanto condutores, né, para trabalhar elementos que a gente olha e percebe que são elementos mais específicos da família, do ambiente familiar, né, mais valores morais e outros pontos nesse sentido, mas também tudo isso que engloba, né, a educação, a sua importância e que levam a uma boa educação. Porque se a gente parar para pensar, a gente não tem momentos onde a gente não é educado, né? Nós temos uma educação ali o tempo todo acontecendo. O fato é que essa educação ela pode ser tanto boa como ruim, né? Dependendo daquilo que a gente está exposto, dependendo daquilo em que a gente está colhendo informações, né? Adquirindo esse conhecimento, isso pode ser tanto para o bom como para o ruim. Então, eu gosto de fazer uma analogia bem interessante com a nossa alimentação. Se a gente precisa ter um corpo saudável, né, para ter uma melhor qualidade de vida e assim evitar determinados problemas de saúde, determinadas doenças, tudo isso vai depender da minha boa alimentação, né? Essa qualidade de vida, essa ausência de doenças, digamos assim, ou buscando com que a gente não fique doente, com que a gente não tenha problemas ali mais sérios de saúde, tudo isso está envolvido com a nossa alimentação, né? Se eu como alimentos saudáveis, eu levo o meu corpo a ser mais saudável e isso faz com que eu me afaste de ter problemas de saúde ou alguma doença propriamente dita. Mas se eu me alimento de coisas que não são boas para o meu corpo, alimentos que não são ditos como saudáveis, né? Eu tenho justamente o efeito contrário. Eu vou levando o meu corpo a adoecer cada vez mais ou ficar mais frágil, mais suscetível a determinadas doenças, a determinados problemas de saúde. Assim é com esses elementos que compõem a educação. Se eu tenho um professor, se eu tenho um pai, uma mãe, irmãos, amigos, se eu tenho filmes, desenhos, jogos, ou todos esses elementos que me informam, que me trazem conhecimento de uma certa forma, se tudo isso é muito ruim, ou
traz elementos negativos, isso vai contribuir para uma má educação. Então, como é que eu busco uma boa educação? Como é que eu busco ali alimentar a minha educação com nutrientes que vão favorecer o meu corpo, favorecer ali a, a minha educação, toda essa analogia que eu estou fazendo aqui com vocês, é pensar como é que eu absorvo essas informações, como é que eu retenho esse conhecimento, né? Eu preciso me colocar diante de coisas boas, de exemplos bons, de coisas interessantes no sentido de favorecer essa boa educação, né? E aqui o sentido de bom, né? A palavra bom, né? A palavra bem, né? Para que eu seja uma pessoa bem educada, para que eu seja uma pessoa bem informada e bem desenvolvida. Esse conceito de bem que eu me refiro aqui é justamente o conceito de bem e de belo que o Aristóteles ele traz, né, no seu livro Ética Nicômaco, né, onde ele fala que esse tem que ser o fim maior, né, buscar o bem de tudo, buscar o bem de todas as minhas ações, né, para que eu possa, dentro da educação agora, ter, né, esse resultado final, esse fim último, né, que é uma boa educação, enfim. Se a gente olha, né, para todos esses elementos que compõem a nossa educação, que eu já coloquei aqui para vocês, se a gente percebe tudo isso que nós estamos expostos hoje, que estão interferindo na nossa educação, eu preciso buscar, dentro de tudo isso que eu estou diante, né, todas essas coisas que estão diante dos meus olhos, o que aquilo de fato está sendo bom para mim, né, para minha formação, para minha educação. Eu citei agora há pouco, né, o Aristóteles, né, e um conceito também que ele traz, né, na verdade, com relação a essa formação mais integral, é justamente o quanto esses elementos, eles interferem, né, na nossa formação. A música, por exemplo, é uma delas, né, a música, ela traz essa formação, né, tem essa influência positiva ou negativa ali na nossa vida, né, na nossa formação, na nossa educação. Então, a gente precisa aproveitar de todos esses elementos da melhor forma possível, né? Então, se eu tô pensando ali, né, falei agora da música, já vou pegar esse gancho. Se eu pensar na música dentro desse processo, que tipo de música eu estou exposta, né? O que é que está entrando pelos meus ouvidos? A gente, né, retém essas informações, esse conhecimento a partir dos nossos sentidos. Então, essas músicas que eu estou ouvindo, esses jogos que eu estou vendo, esses filmes, esses desenhos que eu estou assistindo, né? Essas pessoas com quem eu estou falando, essas pessoas com quem eu estou trocando, né, experiências, dialogando, enfim. Será que tudo isso está sendo bom para mim? Será que tudo isso está me trazendo para esse lado mais positivo, né? Pensando também na leitura, né? Uma boa literatura, um bom filme, né? Uma exposição assim a elementos belos, a elementos bons, bonitos de se ver, né? Como algumas esculturas dentro das artes, enfim. Essa nossa relação nesse nosso dia a dia, eu vejo que ele tem que partir, né, essa boa educação, dessa educação que eu tenho, de educar-me a mim mesma para depois educar o outro. Então, a partir desse ponto, né, de olhar para tudo isso que está ao meu redor e a influência que isso tem na minha educação, como é que eu estou me educando, né? E como é que tudo isso está interferindo na educação do outro? Porque se eu tomo essa consciência, tenho essa percepção de que todos esses elementos eles são importantes e eles vão contribuir para uma boa educação, eu me exponho a bons filmes, a boas músicas, a bons livros, né, de literatura, porque não é porque está num livro que esse conteúdo é bom, porque a gente tem muitos livros que infelizmente são ruins, né, que não agregam, que não trazem nada de bom para nós.
mas me expor a pessoas que vão conversar e dialogar comigo de uma forma muito prazerosa, muito gostosa, que vão agregar conhecimento, que vão agregar saberes ali para aquilo que eu tenho. Então, eu enquanto educador, eu enquanto professor, ou até mesmo pai, me colocar diante de tudo isso para que eu possa transmitir, ser modelo de tudo isso para o meu filho, para o meu aluno, para quem quer que eu esteja ali educando ou fazendo parte desse processo de educação, né? A educação ela é tão importante que eu preciso ter essa clareza de que tudo interfere. E quando eu tenho essa percepção, né, do quanto tudo isso tem que ser positivo para que eu imprima toda essa imagem positiva também na cabeça dos meus alunos e dos meus filhos, eu consigo contribuir para essa educação e consigo também ter essa percepção de ver que determinadas coisas ali estão deturpadas, determinadas coisas ali estão vistas de uma forma um tanto quanto equivocadas, e eu consigo interferir naquilo trazendo um bom exemplo, trazendo um bom modelo ali para o meu educando. Então, dentro desse processo educacional, eu acredito também que não só olhar para essa importância da educação, olhar para esses elementos que me levam a uma boa educação, eu também tenho que pensar na disposição. Eu, enquanto professora e educadora, eu preciso estar disposta a educar. Porque se eu já entendi, se eu já olhei para essa educação de uma forma mais integral, de uma forma mais completa, né, dentro das suas possibilidades, dentro da sua estrutura, se eu já me coloco ali diante de situações que vão proporcionar uma melhor educação, uma educação de mim mesma, né, olhando para mim internamente, esse meu mundo interno, para depois esse meu mundo externo, eu consigo transmitir tudo isso para os meus alunos, eu consigo transmitir tudo isso para eles, fazendo com que eles entendam melhor a realidade, o mundo ao seu redor. E é isso que a gente precisa, né, de fato imprimir nesses nossos alunos. Então, a partir do momento que eu tenho essa importância, né, tenho esse entendimento da importância da educação, desses elementos que me levam a ter uma boa educação, né, entender um pouco esse processo de educação, entender que ele não se acaba, que ele não tem fim, entender que tudo isso é importante dentro desse universo educacional, o papel da família, o papel da escola, o meu papel enquanto professor e educador, o papel que, a relevância que tem esses outros elementos, né, que interferem ali nessa educação. A partir do momento que eu tenho todos esses pontos, né, ali bem claros, que eu consiga, a partir disso, refletir mais sobre isso, buscar mais conhecimento e mais entendimento de tudo isso, eu caminho para uma boa educação. Eu caminho para que esse processo educacional aconteça dentro daquilo que é esperado, mas não esperado para a sociedade, esperado para cada ser, para cada pessoa. Porque eu volto a repetir, essa educação, ela precisa começar em si, educar-se a si mesmo para depois educar o outro. Porque a partir desse processo eu consigo olhar para esse mundo ao meu redor, perceber esse mundo ao meu redor de uma forma muito mais ampla. E assim eu consigo entender melhor todos os processos que envolvem essa minha posição na sociedade, essa minha posição no mundo, né, em que eu estou inserido, na realidade em que eu estou inserida. Então isso tem que estar muito claro para nós, professores, educadores, pais, para que a gente possa passar isso da melhor forma para os nossos alunos, para os nossos educandos. Esses foram alguns apontamentos, né, algumas reflexões que eu quis trazer para essa aula com relação à educação, à importância dela, ao papel de todos esses elementos que envolvem a educação, e eu espero que isso traga para você também mais reflexões a respeito disso, né, para você poder olhar para como você está lidando com esse processo educacional, o seu e das pessoas que estão ali, né, que sob a sua responsabilidade, dentro da escola, dentro do lugar onde você está, com quem você está. Então, que
esses apontamentos, que essas reflexões fiquem aí para que vocês possam melhorar ainda mais essa percepção de educação e assim contribuir para uma educação cada vez melhor, para uma boa educação. Muito obrigada por acompanhar até aqui e eu te espero na próxima aula.